Olá! Nesse vídeo eu vou apresentar para você quais são os biomas que existem no planeta Terra. Os biomas da Terra já foram classificados por muitos pesquisadores, estudiosos de muitas formas diferentes. Essas formas foram úteis. A maioria das classificações do planeta Terra em diferentes biomas foi feita no ambiente terrestre, não foi feita para o ambiente aquático. Então, primeira grande limitação. Segundo, que essas classificações que existiram, elas foram muito baseadas na descrição simplesmente de como a natureza é, certo? E não havia muito uma teoria por trás. Então, diante disso, uma organização muito grande de conservação da natureza, chamada UICN, que é União Internacional para a Conservação da Natureza, que foi criada nos anos 1940, e que hoje em dia é enorme, reúne milhares de pesquisadores de muitos países. Ela cria comissões de especialistas para tratar de diferentes assuntos ligados à conservação da natureza. E uma comissão dessas, liderada pelo professor David Kate, que é um professor australiano, junto com um grande grupo de pesquisadores, publicou um trabalho na revista Nature em 2022, propondo uma classificação funcional de todos os biomas do planeta Terra, tanto aquáticos quanto terrestres, com base no que se sabe sobre a teoria ecológica de como esses biomas funcionam, certo? Então, a proposta seria uma classificação mais eficiente e mais científica do que as anteriores, que também eram úteis, porém não eram tão completas. Tá? Então aqui na tela você vê a imagem do trabalho, o título, né, os autores, a revista. O link está nos comentários do vídeo, tá? Então eu sugiro que quem quiser, tiver interesse, baixe o artigo, é um artigo fácil de ler. A maior parte desse artigo está nos materiais suplementares dele. Ele tem vários materiais suplementares, se eu não me engano, são 4 anexos. Então eu sugiro que você leia todos, porque tem as explicações, tem a descrição de cada bioma, tem a teoria de como cada um funciona, etc. Então é muito interessante. O ICN lançou também uma página da internet, que é essa aqui, que o endereço está aqui no pé do vídeo, tá? Que você encontra lá uma descrição simplificada desse artigo e também mapas e fotos sobre esse assunto. Então, uma página da UICN só sobre esse resultado, certo? Lá também você tem atualizações, porque a ideia deles é que o conhecimento vai avançando e eles vão fazendo atualizações dessa proposta e você encontra isso lá também. Então, essa classificação, como eu já disse, ela é baseada na teoria ecológica. Para cada bioma e para cada tipo de ecossistema dentro de cada bioma, há uma teoria ecológica de como aqueles ecossistemas funcionam. Então, por causa disso, pelo fato de ser baseada no entendimento ecológico, científico, de como esses ecossistemas funcionam, essa classificação seria capaz de incorporar novas informações ecológicas à medida que elas forem surgindo. Se surgir uma informação ecológica, uma pesquisa, mostrando que um determinado ecossistema funciona de um outro jeito que não se conhecia, é possível, então, com base nesse critério, subdividir um ecossistema em 2 novos tipos que não se conhecia antes, ou é possível aumentar o conhecimento sobre um que já existia. Ou seja, é uma classificação baseada no funcionamento dos ecossistemas que juntos formam os biomas. Tá? Nesse vídeo aqui, eu vou dar ênfase nos biomas, que são os grandes conjuntos de ecossistemas. Mas, em outros vídeos futuros, eu pretendo explicar separadamente cada ecossistema, como é que ele funciona. Então, essa classificação cria uma hierarquia de níveis de organização da biosfera. A primeira coisa que eles fizeram foi dividir a biosfera em reinos. O reino da atmosfera, o reino marinho, o reino da água doce e áreas úmidas salobras, o reino terrestre e o reino subterrâneo. A biosfera é a camada de vida biológica que cobre o planeta Terra. Nós somos parte da biosfera, vivemos na biosfera.
Então a biosfera foi dividida em 5 reinos. Cada reino desse foi dividido em biomas, certo? Menos o atmosférico, porque eles disseram que o atmosférico ainda se tem muito pouca informação e ele é mais, do ponto de vista biológico, ele não tem fronteiras claras, né? Não tem limites claros, então ainda não se tem informação suficiente para propor uma divisão da atmosfera, do reino da atmosfera. Mas para os outros foram feitas divisões. Então, cada reino desse foi dividido em biomas. Então, aqui nessa imagem, você vê os biomas estão representados por esses quadrados pretos aqui, tá? Que aparecem aqui nessa faixa. Então, cada reino, por exemplo, o reino terrestre, dividido em vários biomas, o reino de água doce, dividido em vários biomas. E aqui a gente já vê uma coisa aqui nessa imagem. Você repara que tem um quadradinho aqui que recebe uma linha ligando ele tanto ao reino marinho quanto ao de água doce. Aqui tem outro que liga tanto a água doce quanto terrestre, o que mostra que existem biomas que eles consideraram muito sabiamente como biomas transicionais, que não são só de um reino ou só de outro reino, mas que são biomas da transição entre reinos. E isso também é muito realidade, né? Então, foram reconhecidos biomas de cada reino e também biomas de transição. Cada bioma foi dividido em tipos funcionais de ecossistemas, que aqui nessa imagem são essas bolinhas azuis. Então, cada bioma, tá vendo? Puxando de um bioma, você tem vários ecossistemas. Então, essa classificação não é só uma classificação de biomas, é uma classificação de toda a biosfera, desde os reinos mais amplos, descendo para os biomas, descendo para os ecossistemas. Cada ecossistema desse, que forma um bioma, o bioma é formado por vários ecossistemas. Cada ecossistema desses foi reconhecido com base numa teoria ecológica de como ele funciona. Então, esses primeiros 3 níveis, que foram os níveis dos reinos, dos biomas e os biomas divididos em ecossistemas, foram divisões que seguiram aquele conceito tradicional de bioma que eu já mencionei no primeiro vídeo dessa série, que é o conceito funcional de bioma, estrutural e funcional, né? Então, foram ecossistemas, biomas e reinos considerados como grandes regiões que têm um funcionamento parecido, portanto, estão espalhadas pelo planeta Terra. A partir do ecossistema, eles identificaram níveis inferiores, que seriam níveis 4, 5 e 6, que seriam tipos, né? Tipos regionais e sub-regionais. Esses 3 níveis vão ser definidos floristicamente, composicionalmente. Ou seja, a partir de dentro do ecossistema, para você mapear as subdivisões finas do ecossistema, você vai já não mais usar o conceito funcional, porque se considera que aquele ecossistema todo tem um funcionamento mais ou menos comum, e aí você subdivide que grupos de espécies cada região exata tem dentro daquele ecossistema, tá? Então é importante esse entendimento. Os 3 primeiros níveis são grandes regiões funcionais e os 3 últimos níveis são regiões composicionais ou florísticas. Então, voltando aqui para os reinos, essa classificação ela reconhece 4 reinos centrais e 6 reinos transicionais. Os 4 reinos centrais são o reino terrestre, o reino marinho, o reino de água doce e o reino subterrâneo. E depois tem os reinos transicionais entre os 4 reinos anteriores, que são ambientes, né, grandes ambientes, que são resultado do encontro de diferentes reinos. Então vamos lá conhecer que biomas são esses. Biomas do reino terrestre. O primeiro bioma do reino terrestre é o bioma florestas tropicais e subtropicais. Tá? É um grande bioma. Esse bioma vai incluir florestas úmidas, florestas secas e semidecíduas, florestas de montanha e também florestas mais baixas, conhecidas no Brasil como restingas ou campinaranas, que se formam sobre solos arenosos. São florestas mais baixas, mais abertas. Todo esse grande conjunto de florestas foi considerado um bioma só. Tá? Isso inclui as florestas úmidas, onde chove muito, florestas fechadas, que é o que a gente mais encontra na Amazônia, na Mata Atlântica, como também
inclui florestas secas e abertas, como essa imagem, por exemplo, da floresta tropical seca no Parque Nacional de Santa Rosa, na Costa Rica. Mas é uma vegetação que também ocorre na região que a gente conhece como domínio da Caatinga e em enclaves dentro do Cerrado também, no extremo oeste aqui da Mata Atlântica, no sul do Brasil, também tem áreas de floresta seca. Então, todas as florestas secas que perdem as folhas numa época do ano, passam por um período seco grande, também fazem parte do mesmo bioma florestas tropicais e subtropicais. Tá? Depois você vai ter o bioma florestas temperadas e boreais. Florestas temperadas e boreais que são caracterizadas por sofrer um inverno muito marcado, onde existe uma temperatura que congela. Não é só que faz frio, não é que faz um baita frio, é que congela. Tá? Então chega a 0 graus e para baixo. Então essas florestas que se subdividem em florestas de montanha, florestas que perdem as folhas ou não, florestas oceânicas, onde chove muito, florestas que pegam fogo, chamadas florestas píricas, que pegam fogo, que podem ser píricas úmidas ou píricas secas, mas tudo bem, todas que sofrem uma época de frio intenso. Então são florestas temperadas e boreais. Boreais sofrem um frio muito maior, muito mais longo. E florestas temperadas sofrem um frio mais curto, porém também marcado. O outro bioma terrestre é o bioma dos arbustais e arbustais arborizados. Eles consideraram essas áreas, tanto temperadas quanto tropicais, dominados por vegetações que ocorrem sobre o solo raso, rochoso, que não chega a formar uma floresta, ou seja, não é dominado totalmente por árvores cujas copas se tocam, formando um dossel. São vegetações que têm muitos arbustos, é dominada por arbustos, tem algumas árvores, mas pode ter algumas árvores, mas são dominadas por arbustos, e com isso tem muitas áreas abertas entre um arbusto e outro, entre uma árvore e outra, o solo fica mais exposto, tá? Então não é uma vegetação florestal, é uma vegetação arbustiva. Então forma o bioma arbustais e arbustais arborizados. Se não tiver árvore nenhuma, é apenas um arbustal. Se tiver algumas árvores espalhadas, é um arbustal arborizado. Essa foto aqui que a gente está vendo é um arbustal arborizado. É um bioma separado, segundo essa classificação, que não é floresta. Outro bioma terrestre é o bioma savanas e campos. Eles consideraram isso um único bioma. Bioma savanas e campos. Que eles subdividiram em diferentes tipos de campos e savanas, mas do ponto de vista do bioma, é um bioma só. Bioma savanas e campos. O que diferencia esse bioma é que ele tem uma camada de plantas herbáceas, várias espécies de ervas, mas principalmente gramíneas, capins, que é dominante. Repara nessa foto, essa linda foto do Cerrado brasileiro, você tem um tapete de gramíneas, né, formando um grande tapete de gramíneas com vegetação de árvores entremeada. Tá? Às vezes adensada, às vezes espalhada, às vezes as árvores estão espalhadas, às vezes elas formam manchas, mas tem sempre uma camada herbácea predominante. Tá? Isso é o caso da savana. No caso do campo, as manchas de floresta são muito, muito mais raras, muito menos frequentes, e você não tem quase árvores esparsas. É o campo. Mas é um bioma só, bioma savanas e campos. Fora isso, tem os biomas desertos e semidesertos. Tá? Podem ser tropicais, podem ser temperados, podem ser frios, podem ser quentes. Tem graus diferentes de aridez, mas o que caracteriza esses biomas é uma baixíssima pluviosidade, baixíssima intensidade de chuva. E aí você tem também o bioma chamado polar alpino, que são todas as regiões que estão sujeitas a um grau de frio e acúmulo de neve muito grande, né? Grandes acúmulos de neve. Então você vê nessa foto, nessa linda foto de uma região alpina, significa uma região de alta montanha, tão alta que é sempre frio e acumula neve. E eles juntaram nesse bioma o bioma polar.
Tá? Então, isso inclui o que a gente conhece como tundra, os próprios polos e os campos de alta montanha, tanto temperados quanto tropicais. E por fim, você tem o bioma de uso humano intensivo, que são as áreas de agropecuária e as cidades. Essas áreas que foram intensamente transformadas pela atividade das pessoas, elas têm plantas e animais, tanto cultivados quanto não cultivados, que vivem ali, e tem uma dinâmica de minerais, de água própria, que de maneira muito ousada e inovadora, eles assumiram como um novo tipo de bioma, que não existia e que o ser humano criou. Isso é muito apropriado porque essas áreas cobrem vastas regiões do planeta Terra. Então nós não podemos deixar de reconhecer e mapear isso daí. Tá? Então isso aqui é um exemplo de uma cidade, no caso o centro do Rio de Janeiro, e você vê aí que isso é considerado um bioma nessa classificação, porque existe uma biota, um conjunto de espécies que vive nesse ambiente altíssimamente modificado pelas pessoas, o ambiente mais modificado de todos. Fora isso, tem os biomas do reino de água doce, que são os rios e riachos, bioma rios e riachos, tanto temperados quanto tropicais. Então, bioma rios e riachos é um bioma, tá? E o bioma lagos, tanto lagos permanentes, quanto lagos efêmeros, quanto lagos salgados, quanto lagos de água doce mesmo, os temperados e os tropicais, todos formam juntos o bioma lagos. Nessa imagem, a gente vê alguns lagos temporários, né, efêmeros, dos lençóis maranhenses. E também tem, dentro do reino de água doce, o bioma áreas úmidas artificiais, como nessa foto aí, que é um canal da transposição do Rio São Francisco, que atravessa o semiárido nordestino, no Brasil, conduzindo a água doce do Rio São Francisco. E isso é um bioma separado agora, muito interessante também, bioma áreas úmidas artificiais, que inclui reservatórios, inclui canais, inclui a aquicultura de água doce e os arrozais também. Depois vem os biomas do reino marinho, que são o bioma plataforma continental. O bioma plataforma continental são todos aqueles conjuntos de ecossistemas que ocorrem em águas marinhas rasas, relativamente rasas, sobre a plataforma continental, que é aquela região do mar mais ou menos próxima do litoral e que é mais rasa, menos profunda. E depois de uma certa distância, existe um grande aprofundamento, e aí a luz já não chega e já não sustenta tantos seres vivos do substrato. Então você tem aqui o bioma plataforma continental, que é aí que vão ter todos esses ecossistemas chamados recifes de corais, os bancos de algas, os bancos de areia, os bancos de invertebrados, de animais invertebrados que formam às vezes bancos. Todos esses ecossistemas formam o nosso bioma plataforma continental, uma área gigantesca da superfície da Terra, né? Depois você vai ter o bioma pelágico, é toda o ambiente marinho de profundidade, chamado alto mar, que não é a plataforma continental, que está fora da plataforma continental. Então, nesse caso, não é só uma superfície, ele é um volume, né, também, com diferentes profundidades. Então, você vai ter aí o ambiente pelágico mais profundo, menos profundo, até abissal, com a sua dinâmica e os seus seres vivos também, seus diferentes ecossistemas. Depois você tem o bioma marinho do solo oceânico profundo. O solo oceânico é um bioma diferente da coluna de água e dos ecossistemas da plataforma continental e pelágico, porque o bioma pelágico ele é só a coluna d'água, enquanto que o fundo oceânico profundo é um universo completamente diferente, que é habitado por muitos seres vivos únicos que evoluíram lá por milhões de anos, super adaptados a viver naquele ambiente super escuro, onde nunca chega a luz, e que depende completamente da queda contínua de matéria orgânica da coluna d'água, tanto do plâncton quanto dos peixes e dos outros organismos que vivem na coluna d'água. Tá? Essa queda de material orgânico é que sustenta essa vasta
rede de ecossistemas dentro do solo oceânico profundo, que é um bioma do solo oceânico, dentro do bioma solo oceânico profundo, que é um bioma à parte. E aí, por fim, você tem um bioma reconhecido muito interessante, que é o bioma marinho antropogênico. Ele é formado pelas estruturas que o ser humano criou e que foram afundadas, como todos os navios afundados, todos os aviões afundados, todas as bases de plataformas que são mantidas no oceano e que são colonizadas por seres vivos do mar. E também está incluído nesse bioma as fazendas de criação de peixes, que é a aquicultura marinha. A aquicultura marinha está incluída no bioma marinho antropogênico. Essa imagem que você vê aí é a imagem do navio Villauri, naufragado em 1986 nas Ilhas Bahamas, que são um arquipélago do Caribe. E aí a gente tem os biomas do reino subterrâneo. Eles incluem o bioma subterrâneo rochoso, são as cavernas. São milhares e milhares de cavernas, que são um ambiente completamente diferente também, que formam juntas esse bioma subterrâneo rochoso. E você também tem o bioma subterrâneo antropogênico. A diferença dos dois é que o bioma subterrâneo rochoso, as cavernas, são ecossistemas naturais. Enquanto que o bioma antropogênico, das aberturas subterrâneas, são túneis e minas que evidentemente foram criados pelo ser humano, não existiam antes, e que agora ficam como ambientes novos, que são colonizados por um conjunto de animais e têm uma vida própria. Tá? Então você tem os ambientes subterrâneos naturais e os ambientes subterrâneos antropogênicos. E aí começam os biomas dos reinos de transição. A transição marinho-terrestre é marcada pelo chamado bioma dos litorais. Os litorais, que são as praias, os costões rochosos, como aqui você vê ali nessa imagem, aquela base daquelas rochas ali que a maré sobe, cobre aquelas rochas, que tem algas, tem mexilhões, tem caranguejos, tem uma série grande de organismos que vivem nesses costões rochosos. Todo o litoral é um bioma próprio, um bioma transicional. Ele não é exatamente um bioma só marinho, não é exatamente um bioma só terrestre, é uma região cuja realidade natural só existe porque esses dois ambientes se encontram, tá? São dominados pela subida e descida das marés, tanto temperado quanto tropical. Também faz parte dessa classificação de encontro de reinos terrestre e marinho o bioma costeiro do supralitoral. São regiões mais altas, são regiões litorâneas mais altas, como nessa foto aqui, esse mirante, esse ponto de vista daqui, ó, toda essa região, que não vai incluir a praia, não vai incluir o costão rochoso, não está afetado pelas marés diretamente, porém é uma região litorânea que sofre uma fortíssima influência do vento com a maresia, com o sal, com a umidade. E isso é o chamado bioma costeiro do supralitoral. Não é um ambiente terrestre comum. É um ambiente terrestre que é influenciado fortemente pela presença do mar. E aí você tem o bioma costeiro antrópico. Olha a Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Todas as praias antrópicas são não só praias, né, como em todos os ambientes litorâneos que sofreram intensas alterações humanas e, portanto, simplificações ecológicas. Tem menos espécies, tem muitas espécies cosmopolitas que ocorrem em vários lugares do mundo, porém, são ambientes também, são um bioma onde o mar e a terra se encontram, porém completamente alteradas pelo ser humano. Tem uma ecologia própria e são áreas, inclusive, também industriais, que inclui algumas estruturas até como ilhas artificiais também. E pode incluir muitas superfícies como concreto, madeira, blocos de rocha recortados, aterros, tá? Inclusive ampliam às vezes a área terrestre sobre a área marinha, tá? Esses substratos comportam uma biota aí que vai ser menos diversa, porém também muito importante. E aí a gente tem o bioma do reino da transição entre o água doce e o terrestre. É o bioma transicional áreas úmidas paludícolas.
Então inclui as várzeas dos rios, as planícies de inundação, as áreas que são permanentemente alagadas. Uma coisa, pessoal, que acontece muito nessas áreas é o alagamento acabar com o oxigênio do solo durante o alagamento. Pode ser muito longo ou até permanente. E aí isso faz com que a atividade microbiana das bactérias fique diminuída e aí a decomposição fica lenta ou até para. E aí com isso a matéria orgânica se acumula e entra muito mais matéria orgânica do que é decomposta. E aí acumula um material chamado turfa, que pode se acumular em muitas dessas áreas, que é um material orgânico não totalmente decomposto, tá? Chama-se turfeiras. E aí você tem o bioma do reino da transição de água doce marinho, aquela região onde os rios encontram o mar, né? O bioma transicional água doce e salgada, que são os estuários dos rios, como aqui nessa imagem, você tem a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, com o rio Potengi, que atravessa Natal, desaguando no Oceano Atlântico. Então essa região estuarina, onde você tem uma mistura de água doce e salgada no ambiente aquático, né? É um bioma à parte. Também inclui as lagunas costeiras, essas lagunas salobras de água salobra costeiras, tá? Então também os fiordes noruegueses caem nessa categoria, porque são áreas onde o mar entra no fiord e encontra ali a água das cachoeiras que cai. E muitas vezes tem você também baías que estão espalhadas pelo litoral do mundo todo. E aí você tem um bioma que é o reino da transição água doce marinho terrestre. É o encontro dos três reinos, o reino da água doce, o reino marinho e o reino terrestre, que é o que a gente chama bioma transicional de maré salobra. São pântanos costeiros, manguezais principalmente, e aquelas áreas de estuário que tiverem bancos de areia, bancos de lama, e que formem ali um ambiente meio terrestre também. Então, quando o estuário é só aquático, ele cai na transição água doce e água salgada, mas quando o estuário inclui ilhas, inclui áreas alagadas, meio terrestres, ele cai na transição terra, água doce, água salgada. Então aqui a gente tem uma imagem de um manguezal, né, onde você tem uma imensa influência de água doce, uma imensa influência de água salgada, e você tem um ambiente, a formação de um solo lodoso, com pouco oxigênio, com muita matéria orgânica, com uma vegetação adaptada em cima. Então é o encontro de três mundos, terrestre, água doce e água salgada. E aí você tem os biomas do reino da transição subterrâneo para água doce, que é o bioma de águas doces subterrâneas. São rios e lagos subterrâneos e aquíferos, certo? Então você tem lagos subterrâneos, são água doce, é um ambiente de água doce, porém subterrâneo. Então é o bioma da transição subterrâneo para água doce. E aqui você vai ter o bioma de águas subterrâneas antrópicas, porque tem águas doces subterrâneas antrópicas, são cavernas e cavidades criadas pelo ser humano que são inundadas por águas doces, tá? Canais, geralmente são canais e minas que foram inundados. Essa imagem aqui é lá da cidade de Nápoles, no sul da Itália, onde tem escavações e cavernas criadas desde a época de Roma, pelos antigos cristãos e por outras atividades, e que acabaram sendo inundadas parcialmente por água doce. E aí você tem o bioma do reino da transição subterrâneo para o marinho. Então você tem o bioma transicional de águas salgadas subterrâneas, que são aquelas cavernas e túneis naturais ligados ao mar, que são inundados por água salgada do mar. Então esses são os 25 biomas reconhecidos cientificamente pela proposta de classificação liderada pela UICN. E uma coisa que chama muita atenção nessa classificação, que eu considero particularmente um avanço, é o fato de que a gente expandiu o conceito de bioma tradicional, que era um conceito bastante ligado à vegetação, especificamente, né? Era um conceito ligado à vegetação, portanto terrestre, para um conceito que agora inclui os ambientes aquáticos e os ambientes antrópicos, humanos, né? Alterados pelo ser humano. Então aqui nesse mapa, por exemplo, o mapa que eu produzi lá na própria página da internet,
que eu mostrei no início da apresentação, mapa da plataforma costeira do leste do Brasil. Né? Então seria um pedaço do bioma da plataforma continental no leste do Brasil. Então, para você ver que é um bioma que é marinho, né, aquático. Então, na verdade, o conceito de bioma foi expandido para conjuntos de ecossistemas que tenham estrutura e funcionamento similar e que compartilham uma história evolutiva também. Então, eu acho que é uma bagagem importantíssima para todas as pessoas, sabe? Trabalhem ou não na área ambiental, ter esse conhecimento de como é que a vida na Terra se organiza, e isso é importante para qualquer pessoa que queira ter consciência, queira ter uma visão do planeta em que vive. Claro que para quem trabalha na área ambiental é uma coisa crucial, mas para todas as pessoas de todas as profissões é um conhecimento que forma, né, uma visão de mundo mais real, mais consciente, uma das bases da cidadania, inclusive, né, e de uma postura consciente na vida na Terra. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço, até a próxima.